Olá, bem-vindos todos e todas ao canal Miriam Romero, onde você encontra mais saúde interna do que imagina existir. Hoje eu quero mostrar para você algumas mandalas que trazem o mundo interno quando ele realmente fica difícil. O que acontece com a gente em termos de cor e forma quando a gente passa por aqueles momentos na vida bem desafiadores, onde a gente não se sente bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente? Como é essa imagem? Então, essa primeira mandala surgiu no momento onde esse paciente chegou, dizendo que ele estava se sentindo bem mal. Acho que é importante contextualizar um pouquinho. Ele tem 32 anos. Quando a gente começou a pandemia, ele estava desempregado há pouco tempo, dividiu um apartamento com os amigos, tinha ainda rescisão, mas no meio do caminho, por uma questão obviamente financeira, precisou voltar para a casa dos pais. Nesse momento está sem um relacionamento afetivo, porque já tinha terminado há 1 ano e pouco uma relação de 3 anos. E no meio desse momento, procurando emprego desesperadamente. Então, essa mandala surge logo ali em agosto. Então, a gente já estava bem adiantado no processo. Terminando a mandala, a pessoa olha para a imagem e vai trazendo um pouco associações, percepções. O que foi mais interessante, só de olhar, ele disse, a primeira coisa que eu sinto é náusea. Eu sinto enjoo, me dá um desconforto muito grande. Eu não gosto desses triângulos em pedaço, é uma sensação que me dá confusão. Eu acho que tem alguma coisa que está errada comigo. Quando eu olho esse emaranhado do lado, que está em azul e vermelho, parece a minha cabeça parece às vezes que vai explodir. Esses pedaços todos estão mais na minha barriga. E essa imagem aqui do lado parece mais na minha cabeça. Eu me sinto muito tenso, eu estou muito na minha. E eu falei, bom, o que é estar na minha? O que é isso? Ele disse, olha, eu passo praticamente todo o tempo no meu quarto procurando emprego e eu tenho realmente me sentido só. Então, a gente trabalhou bastante essa questão da solidão, de como ele estava vivendo, onde mais ele sentia isso, se era só na questão do relacionamento afetivo, se estava com a questão da saudade de morar com os amigos e agora ficar isolado num quarto. Ele dizia para mim que era tudo, que era uma sensação desconfortável no corpo todo e que o corpo também, ele tinha dores pelo corpo, que é muito incomum. É uma pessoa que faz bastante esporte normalmente, não agora, mas ele dizia, o meu corpo dói de um jeito estranho. Além de tudo que ele diz, a gente não pode desconsiderar o que a própria imagem está trazendo. Você olha para a imagem e certamente você sente também um certo desconforto. Quando alguém desenha assim, com todos esses fragmentos, certamente a pessoa está passando por um momento onde algo está se quebrando, ela não tem controle nenhum sobre essa sensação. Se você olhar a saturação de cor, as cores são fortes, são intensas. Então, isso também tem uma pregnância lá dentro dele muito, muito intensa. Ele está vivendo isso de uma forma muito visceral e ele diz isso toda vez, ele faz referência ao corpo muitas vezes. Esse emaranhado em volta está contando do mesmo estágio de fragmentação. É uma outra forma da gente olhar a fragmentação, essa confusão de linhas. Então, de fato, é um momento bem difícil. Nesse momento, além do que a gente conversou, a gente trabalhou bastante, ele pôde falar muito. O que ele disse no final é que só de ter falado um pouco, ele, além de esvaziar a tensão, soltar um pouco o corpo, ele percebia que ele tinha ficado, de alguma maneira, com certa clareza sobre esse movimento, mas que ele não tinha muito controle. Nós combinamos algumas questões importantes, porque esse é um estágio onde não só a pessoa, como o terapeuta, precisam prestar um pouquinho mais de atenção. Para onde está indo? Eu posso ir para um caminho mais saudável, onde simplesmente as coisas se quebram para uma nova estrutura surgir, mas eu posso ir também para um lugar um pouco mais difícil, onde eu vou precisar, talvez, de outro tipo de intervenção. Então, a gente aguardava. Passado um período, conversamos, ele ia dizendo se estava dormindo, se não, a gente foi dialogando, observando. Ele traz essa outra imagem. Se você observar, ela ainda está em pedaços, tem fragmentos, mas ela já é bem diferente da primeira.
Quando ele olha para essa imagem, a primeira coisa que ele me diz é: eu acho que eu melhorei, Miriam. Eu percebo as cores um pouco mais claras, aquele condensado que tinha aquela coisa junto, estranha, que me deu um mal-estar físico. Eu não sinto isso agora e eu gosto de ver algumas figuras meio claras para mim. Tem um quadrado quase completo, eu vejo 2 triângulos mais nítidos e, para mim, eu tenho um pouco mais de respiro, eu tenho um pouco mais de espaço. Embora a mandala esteja toda completa, a minha respiração está melhor. Além do que ele diz, lembra que a gente tem o que a mandala também está revelando. A mandala está no mesmo estágio, ainda é desafiador, ainda é sem controle muitas das sensações que ele vai experimentar, inclusive pelo que está acontecendo na vida dele agora, mas as estruturas claras, como um quadrado, 2 triângulos maiores, vai dando indicações para a gente que uma nova ordem começa a se estruturar. Ainda requer dele e do terapeuta uma atenção bem especial. No entanto, o fato daquelas linhas terem saído é uma ótima indicação e o mais importante numa situação assim é a pessoa poder enfrentar. Ela precisa olhar o que está acontecendo, falar sobre isso, no mínimo, trazer algumas palavras, se dar conta. Viver um estado desse sem consciência pode ser extremamente perturbador. No decorrer do tempo, se você ficar preso nesse estágio, trazendo sintomas, inclusive psicológicos, bem graves. Não é o caso aqui. Então, acho que fica também uma dica. Se você vive um momento bem desafiador, na medida do que você pode, tente olhar, mesmo que seja bem devagar, assim, olha um pouco, não foge da situação. Quanto mais você negar, maior ela fica. Então, se você tiver uma experiência, quiser compartilhar conosco, se você quiser fazer alguma pergunta, escreve aqui no canal e a gente se vê a semana que vem. Um grande abraço!